Voltamos aqui com nossa segunda aula sobre metodologia do ensino de geografia nas séries iniciais. E a gente vai para a parte que a gente vai destacar agora para vocês, o ensino de geografia nas escolas, a importância do ensino de geografia para a formação do professor, as práticas pedagógicas e os componentes curriculares de geografia. O ensino de geografia nas escolas, o conceito de geografia em sala de aula é também fora dela, nem sempre é compreendido de forma clara e concisa, o que não é de se estranhar. Haja vista que até uma boa parte dos geógrafos não possuem facilidade na elaboração de uma síntese sobre tal questão. Então, assim, lembrando vocês que às vezes é muito discutido a questão do estudo de geografia como a mera memorização. Só que até mesmo entre os geógrafos, eles têm várias definições do que realmente seja o estudo de geografia. A gente tem que geo é terra, grafia é descrição e que seja o estudo ou a descrição da terra. Mas dentro dessa descrição da terra, a gente destaca os assuntos culturais, políticas, econômicos, social do homem e seu espaço. A gente tem como abordar o conceito de geografia em sala de aula? É uma pergunta que sempre surge. É comum no começo do ano letivo os professores trabalharem o conceito de geografia de forma rápida e isolada, distanciado de uma aplicação prática, o que se constitui como um dos erros que os docentes da área tendem a praticar. Sempre quando inicia a aula, a gente coloca essa descrição básica, geo, terra, grafia, descrição. E aí o educador se torna o aluno cada vez mais distante da realidade do que realmente seja o estudo de geografia. Temos que colocar para ele que o estudo de geografia é o estudo da descrição da terra, mas de forma muito mais ampla, dentro dos aspectos cultural, social, da convivência deles, do cotidiano, da construção e transformação da sua cidade, do seu bairro, da sua escola. Então, a gente tem que abrir todo esse leque de todas as áreas que a geografia está inserido. E nos dias atuais, a gente abre a geografia e estuda a geografia no meio ambiente, principalmente a questão das queimadas. Nossa região, em todo o país, está passando por essa grande tendência e esse grande fenômeno da natureza, que é as queimadas. E o homem, de forma direta, está contribuindo para que ocorram essas queimadas que terminam destruindo a fauna e a flora do espaço e do lugar que ocorre as queimadas. A importância do ensino de geografia para a formação do professor. Educar na contemporaneidade nunca foi tão árduo, mesmo diante dos avanços científicos, das novas descobertas e, sobretudo, do acúmulo de saber. Nesse sentido, é fundamental que o professor da preferida disciplina reflita sobre o que trabalhar em sala de aula e quais os resultados pretende alcançar. Quando coloca aí que é uma profissão, uma ação árdua, é porque nos dias atuais, mesmo com muitas tecnologias, estudos e saberes e formações continuadas que os professores têm, nós precisamos focar na necessidade que o aluno tem. Nós precisamos conhecer nosso aluno e selecionar os conteúdos, tanto de geografia como as demais disciplinas, de acordo com a necessidade e realidade do aluno, para que realmente ocorra uma aprendizagem concreta e direta do mesmo. Dentro disso aí, o termo de um bom profissional comprometido com a educação requer, primeiramente, o que mesmo tem uma parte teórica e metodológica de sua área de conhecimento. Por isso, é tão presente nos discursos sobre o ensino de geografia a questão da formação da consciência crítica transformadora e o grande papel que o professor dessa disciplina vem assumir para essa formação do sujeito aluno crítico e participativo em escolarização. Que nós temos que formar o aluno tanto para a sociedade como para a própria sobrevivência dele, e que ele seja, dentro da sociedade, um sujeito ativo. Dentro da geografia, para evitar as queimadas, a destruição do meio ambiente, a conservação, nós precisamos conscientizar e trabalhar com o aluno esses pontos dentro da geografia. E a disciplina de geografia é nossa aliada.
Ensino de geografia, cotidiano e práticas de saberes. A geografia está presente desde o princípio da humanidade, embora não estivesse sistematizado, ou seja, estivesse em disciplina ou currículo, mas era usado a noção do espaço, tempo e a relação homem-natureza, e durante décadas passa por um processo de estudo e organização técnica. O ensino de geografia deve permitir o quê? Que o aluno se apropriasse dos conhecimentos geográficos de modo a entendê-los, questioná-los e empregá-los como instrumento de pensamento, necessita vir um acompanhado de saberes cotidianos, partindo daí um olhar crítico para fazer relação entre o espaço geográfico e o lugar pesquisado. Você pode trabalhar a geografia partindo da realidade do aluno para fora. Trabalhe o clima, o solo, a vegetação, os animais que são criados, a fonte de questão hidráulica, a questão de energia, tudo do aluno, da realidade dele, e faz comparação com outros lugares e estuda o regional, a região dele, o lugar dele, que ele está inserido. Vai fazer com que o aluno sente-se ativo, conhecido, respeitado e que venha conhecer a sua própria realidade. Novas ações metodológicas promovidas para o ensino fundamental da disciplina de Geografia. As novas ações metodológicas para o ensino de Geografia na contemporaneidade passam muito pelo fator tecnologia, e a escola não pode se abster em preparar uma sociedade cada vez mais exigente, que cobre o ensino e prepara o aluno para enfrentar situações do dia a dia. Os professores precisam aprender a empregar as novas tecnologias em sala de aula. Não precisa deixar de lado a forma como ensina, mas ter a ferramenta necessária para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Dentro da geografia, a gente pode levar o globo, o concreto, e podemos também levar o data show, jogos educativos, brincadeira que envolve todos os assuntos de geografia. Você tem como fazer os jogos educativos relacionados às regiões, relacionados aos fatores climáticos do local, da criança. Então, assim, são todas metodologias que estão ao nosso favor como educador. A formação do professor de geografia nos anos iniciais do ensino fundamental. Na atualidade, essa formação é regulada pela resolução do Conselho Nacional da Educação, número 02 de 2015, que expressa o pensamento pedagógico preciso, voltado à formação prática dos professores. A geografia nos anos iniciais tem um papel fundamental de possibilitar à criança a leitura de mundo, que pode ser feita a partir da leitura do espaço construído socialmente. Assim, a geografia pode servir para pensar o espaço. Pensar a partir da dimensão espacial, do espaço construído. Formação dos professores e um elo fundamental na geografia da educação infantil. O educador necessita ter uma formação crítica e reflexiva para a sua atuação na sala de aula. Espera-se que este atue na sua profissão como um aprendiz também, pois o professor é o mediador do conhecimento. Porém, não detém todo o conhecimento. A formação do educador precisa ser ativa, mesmo ele formado em geografia, em história, em língua portuguesa, matemática, ele precisa estar se atualizando e fazendo sempre uma formação continuada, porque vai surgindo novos desafios e exigência da sociedade. Há anos atrás, a gente não falava em tecnologia na sala de aula, era simplesmente o meio e a estratégia era o uso do livro didático. Hoje a gente tem todo a nosso favor essas novas tecnologias, que precisam ser usadas, aperfeiçoadas e, juntamente, professor e aluno, e cada dia um novo conhecimento. Geografia e educação infantil. Na educação infantil, é importante que a geografia seja transmitida pelo educador como a utilização de metodologias, como já foi mencionado, a utilização das atividades lúdicas nos jogos, brincadeiras, para que a criança assimile de maneira atrativa as noções básicas de lateralidade, espaço, tempo e etc. Práticas pedagógicas para ser desenvolvidas na sala de aula, educação digitalizada, empoderamento do aluno, socialização, conscientização, interdisciplinariedade e aprendizagem compartilhada. Isso aí são todas estratégias metodológicas que podem ser utilizadas na sala de aula pelo professor, tanto na educação infantil
como no ensino fundamental e até mesmo no ensino médio. Estratégias e práticas em sala de aula. As estratégias de ensino vão despertar o interesse do aluno, facilitar a obtenção de informação, estimular o reflexo e a construção de saberes. O que são estratégias de ensino? Então, as estratégias de ensino são técnicas utilizadas em diferentes meios e condições para favorecer a aprendizagem. Então, se todas as técnicas de ensino, tudo que o professor utiliza para ensinar um determinado conteúdo são técnicas. Então, dentro dela a gente tem aula expositiva, trabalho em grupo, dinâmicas e brincadeiras, novas tecnologias, resolução de problemas, júri simulado, tempestade de ideias e fórum. São todos meios metodológicos e estratégias para realizar uma aula em sala de aula. E aí vem os componentes curriculares de acordo com a BNCC dentro do estudo de geografia. Nós podemos destacar o componente curricular geográfico é apresentado compondo a área de ciências humanas. O texto reflete a proposta como um todo, pois a despeito de especificidade curricular, traz como elemento norteador as relações cotidianas que se passam nos lugares, nas regiões e no mundo, sejam elas resultado de experiência vivida ou fruto de acúmulo de informação e conhecimento, já sistematizado pelos estudantes ao longo de sua trajetória acadêmica. Que a gente coloca assim, que é o acúmulo de experiência, porque o aluno vai passando primeiro, segundo, terceiro, quinto ano e vai tendo noções do que cada disciplina estuda e oferta para eles de conhecimento. Então, assim, dentro dessa base aí, nacional comum, que é a BNCC, o estudo de geografia tem que ser pautado para o desenvolvimento do aluno como sujeito ativo e crítico da sociedade. Voltamos daqui a pouquinho com a nossa próxima aula.